Bom, galera, mais uma vez boa noite aí para todo mundo. Vamos iniciando aí o nosso curso aí de analista pleno, suporte técnico. Agradeço aí a presença aí de todos aí, a presença de quem se inscreveu. Alguns acho que já conhecem já como é que funciona essa plataforma, né? Mas bem, a gente vai trabalhar com o Skype for Business. Vocês podem acessar pela web mesmo, instalam um app, eu já disponibilizei, e a gente vai tendo essas aulas que vai ser de segunda a sexta, 9 horas da noite. Vamos fazer algumas práticas, né? Aqui, e essas aulas também vão ser gravadas, onde o pessoal aí que adquiriu o curso vai poder depois acessar pela plataforma é, lá as gravações, caso não consiga assistir no dia. Beleza? Aproveitar aqui e mostrar como é que como é que funciona a plataforma. Espera aí, aqui, tá. Vou entrar no site do Infranerd, vou logar com o usuário de vocês. Beleza. Logou com o usuário de vocês, vão aqui, vai aparecer aqui a área do aluno, onde tem um login, para poder direcionar vocês para as ferramentas que vocês vão ter. E aqui vão estar os cursos que vocês estão inscritos. Beleza? Aqui desse curso do Analista Pleno vai ter a agenda, o aplicativo, caso vocês precisem baixar, se estejam em algum outro lugar e queiram já instalar logo o aplicativo antes de entrar em sala de aula, já podem já baixar ele direto aqui pelo site. As aulas gravadas, os exercícios que vão aparecendo para vocês fazerem, os programas que nós vamos precisar, e aqui o link com uns links aí que como vocês entraram aí para a sala de aula da semana. Beleza? Show de bola. Beleza. Ainda falta eu colocar aqui o do pessoal, conforme depois o pessoal vai preenchendo a lista. Eu vou colocando o pessoal lá para poder acessar a plataforma. Beleza? E aí aqui você já tem acesso aqui, ó, à agenda do conteúdo que vai ser passado. Então vou acessar a semana 1. Bem, já vai abrir aqui os conteúdos que vão ser passados nos dias, tá? Isso da primeira semana, depois da outra semana, até formar todas as semanas. Bem, aqui a gente volta. E assim a gente acessa também os outros conteúdos também, como aqui, por exemplo, os programas que vocês podem estar baixando. Tudo que a gente vai utilizar, vai precisar em sala de aula e também no dia a dia, o pessoal que for trabalhar com os sistemas. Opa! Bem, agora vamos lá para a apresentação. Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Para quem não sabe, pode ficar à vontade. É, Pode ficar à vontade de querer perguntar alguma coisa. Pode falar pelo microfone,
falar pelo chat, pode tirar dúvidas, perguntem. Qualquer pergunta é válida, tá, gente? Não precisa ficar com vergonha achando que não, a pergunta é muito boba. Não, não existe pergunta boba, todas as perguntas são válidas. Beleza? Então vamos lá. Esse aqui no momento é a nossa equipe. Eu sou o Pedro Estigarribia. Esse nome é esquisito aí. Quem não curtiu ainda pode curtir lá a nossa fanpage, entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Se for tentar entrar em contato por e-mail, pode entrar em contato por e-mail aqui por mim. Beleza? Esse é o Daijo. Ele geralmente ele fica mais focado com relação ao e-mail também. Ou seja, mandando um e-mail com relação ao contato. E nas mídias aí, nas redes sociais, ele costuma responder aí qualquer dúvida aí referente aos cursos, conteúdos, eu digo conteúdo que vai ser dado, informações sobre cursos gratuitos e tudo mais. Beleza? E o Gabriel Mendonça, que qualquer dúvida com relação ao conteúdo dado no curso mesmo, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, de repente falaram comigo, estão com dúvida em algum assunto que foi dado no curso e não conseguiram falar comigo durante o dia, podem entrar em contato com ele também, com o Daijo também, mas pode entrar em contato com o Gabriel, que o Gabriel aí vai estar tirando dúvidas de vocês aí, vai estar acompanhando. Beleza, galera? Qualquer dúvida, como o Pedro falou, toda pergunta é válida. Pode Gabriel perguntar tá aí, tudo. Daijo tá aí? Patrão? Acho que ele não tá. Eu não vi ele. Não vi na... Não, beleza. Então vamos lá. Vou botar aqui para atrapalhar a aula. Beleza. Vou aproveitar aqui e... Cadê? Conteúdo que a gente vai passar hoje, alguns conceitos sobre virtualização e a instalação de sistemas operacionais, para a gente poder ter uma ideia aí no geral aí dos sistemas que a gente vai trabalhar e tudo mais. Beleza? Ele acaba puxando aqui. Vamos lá. Aproveitando, galera, eu vou mostrar aqui para vocês a agenda aqui dos cursos que nós vamos ter durante o mês de maio. Beleza? Nós vamos ter o técnico nível 1 para quem quiser indicar alguém para poder fazer, é um curso gratuito. O técnico nível 1 avançado também, que é novo, vai ser gratuito também. Técnicas de negociação, a gente teve já uma turma. E servidores Windows para iniciantes. Também, quem quiser participar, estão todos podem se inscrever nesses cursos aí, também no site. Quem quiser participar também, todos com certificado, esses são gratuitos. O analista pleno, para quem fez a inscrição, e montando uma microempresa de TI. Tá? Que esse daqui vai ser aos sábados. Também, quem estiver interessado, depois entre em contato com a gente aí por e-mail ou pelo WhatsApp. Beleza? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Pode falar sim, não, pode ficar à vontade, gente. Não, tá tudo tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Conceito de virtualização. O que é, na verdade, a virtualização, né? Bom, resumindo aqui de uma forma, é uma técnica que permite um sistema operacional rode dentro de outro sistema operacional em geral, independente de qual sistema for utilizar. Ou seja, é uma versão virtual de alguma coisa, no nosso caso, de um sistema operacional. Aí bagunçou tudo agora. Pô, que isso? Então, vamos lá.
Quando a gente fala de virtualização, né, principalmente no nosso caso, virtualização do nosso sistema operacional, que é que vão trabalhar com Windows, e nós temos o nosso sistema que nós estamos utilizando, quem está utilizando Windows ou Linux, o que for, independente das versões, mas você está utilizando uma máquina real. Então, a partir dessa máquina real que você trabalha, você precisa, para poder estar aprendendo, precisa fazer alguns testes. Isso no nosso caso. Se a gente for falar já no meio corporativo, existe diversas funções a virtualização. Mas no nosso caso, precisamos fazer um teste. Nós temos, por exemplo, o Windows 7 instalado na nossa máquina, e eu tenho curiosidade de saber como é que é o Windows 10. Só que eu tenho curiosidade de saber antes de instalar na minha máquina. E eu só tenho essa máquina. Então, para poder instalar, eu vou ter que arriscar logo instalar de cara para saber como é que é a instalação. Como é que é a instalação, como é que é o uso e tudo mais. E aí tem gente que vai instalar, depois se arrepende, não gostou, e aí volta de novo. Bem, com a virtualização, como o próprio texto diz, né, você pega o sistema e transforma ele em uma versão virtual. Na verdade, ele é um sistema operacional dentro do seu sistema real. Mas ele é um sistema totalmente virtual, mas funciona da mesma forma. Então, você consegue ali instalar programas, você consegue utilizar e fazer testes nele, e vamos dizer que ele não vai afetar a sua máquina real. O que você fizer dentro da máquina virtual, dependendo do caso. Tá? Vamos supor, se você for fazer algum teste relacionado a vírus ou alguma coisa assim, e você não isolar essa máquina virtual, ela pode contaminar sim pela rede a máquina real. Então, por exemplo, se vocês forem buscar, e tem muita gente que fica ligado nesse negócio de Deep Web, e aí já nem sabe direito o que é sobre isso, e acaba acessando, e aí você vê um monte de fóruns no YouTube que fala que você tem que ter uma máquina virtual, entendeu? Então, com máquina virtual, você fica protegido e você fizer isso. Daí eu ouvi, inclusive, em sala de aula. Porque eu vi que se você botar uma máquina virtual, ninguém te invade. Eu falei, impossível. Se você tem conexão, ainda mais se você ficar dependendo de onde você vai acessar, era uma máquina comum, tá? Sendo que ele é um sistema que está funcionando ali comum. Ali, vamos dizer que os nossos sistemas, eles entendem como mais uma máquina. Inclusive, em rede, ele vai entender como mais uma máquina na rede. Então, mais uma máquina na internet. Então, não é bem assim. Mas, por exemplo, se você for, como eu disse, você vai instalar o Windows 10, vai instalar alguns programas, você pode ir testando ali. De repente, instalei um programa errado, deu uma falha na máquina virtual. E aí, dando uma falha na máquina virtual, aí tranquilo, não vai afetar a sua máquina real, e você vai continuar trabalhando aí de forma tranquila. Beleza? Que aí depois você só pega, reinstala ou exclui ou instala outras máquinas. Isso daí fica a critério aí de quem está fazendo os testes. Beleza, gente? Tá ok, beleza. Alguém quer tirar alguma dúvida aí? Quer falar alguma coisa? Ô Pedro. Oi. Então, qual é a grande... Como que eu posso dizer? Qual é a grande importância e a grande função da máquina virtual em redes corporativas? Então, nas redes corporativas, né, aí a gente já vai pular um pouco para a parte de rede, mas eu posso adiantar que é o seguinte, né?
Hoje nós temos um ambiente corporativo que tem diversas máquinas centrais que nós chamamos de servidores. Isso a gente vai ver bem mais para frente quando a gente estiver na parte de redes. Então, hoje você pode pegar, ao invés de você ter diversas e diversas máquinas, onde você tem um CPD, que é onde o CPD é onde fica localizado, vamos dizer que o coração ali de tudo com relação ao ambiente tecnológico da empresa, né? Fica os servidores, fica roteadores, suítes e tudo mais. Hoje você pode diminuir isso. Então, ao invés de você ter, por exemplo, ali 10 máquinas centrais que são servidores, hoje você pode ter apenas uma que faz, ou duas que façam todo esse papel. E dentro dessas máquinas ali vão ser as máquinas virtuais, né? E essas máquinas virtuais ali vão estar gerenciando da mesma forma que uma máquina real, mas é óbvio que vai ser uma máquina mais robusta. Vai ser uma máquina ali onde você vai poder aumentar a capacidade das máquinas virtuais a um nível que ela pode chegar até seja melhor que uma máquina real que a gente costuma utilizar, até mesmo em casa para testes. Tá? Então, esse é uma das vantagens, porque você pode, além de diminuir o espaço, tem a questão de custo, né? Questão de custo, você acaba gastando menos energia também. Então, isso ajuda bastante o ambiente corporativo. Até mesmo para você poder gerenciar, já fica tudo no mesmo servidor também, na maioria das vezes. Hoje mesmo, um rapaz entrou em contato comigo, que ele estava me dizendo, né, que ele tem 10 servidores virtualizados, e na verdade eles transformaram os servidores, né, eram servidores reais que eles converteram para virtuais, e hoje o gerenciamento está bem melhor. Ele consegue ali ter um controle de como está o ambiente dele, já que está tudo centralizado em uma máquina só. Beleza? Beleza, show de bola. Então vamos lá. Softwares de virtualização. Nós temos o VirtualBox. O VirtualBox é o que nós vamos utilizar, né, em sala de aula. E o VirtualBox, porque eu acho ele mais tranquilo em se trabalhar na versão gratuita dele, né? E ele aceita em diversas máquinas, em diversos sistemas operacionais, inclusive em Linux. É super tranquilo trabalhar com ele. A gente vai ver como é que trabalha com ele. E esses 3 softwares que eu estou mencionando para você são os softwares de solução gratuita, né? Apesar de que o VirtualBox ele é 100% gratuito. O VMware ele também é uma solução de software de virtualização que você instala na sua máquina, mas ele tem a versão gratuita dele, que particularmente eu acho muito fraca, e existe também a versão paga. E a versão paga, obviamente, que ela é bem mais completa. E o Hyper-V, ele é uma solução da Microsoft que já funciona a partir do Windows 8. No Windows 7 você não tem. No Windows 7 você tem o que nós chamamos de Windows Virtual PC. Então, o Windows Virtual PC, que também a Microsoft tentou investir, não funciona muito bem, não deu muito certo, tá? Então o Hyper-V ele acaba funcionando bem melhor, sendo que existem algumas questões de compatibilidade com relação aos sistemas. Aí, vamos
passar por um assunto mais avançado. Vamos lá. Primeiro, a sua máquina, na verdade, seu processador, ele precisa ter a função de virtualização. Isso você habilita lá na BIOS da sua máquina. Então, você acessa a BIOS e ela vai ter lá a opção para você habilitar ou desabilitar. Em alguns casos, ele vem desabilitado. Então, você tem que ir lá e colocar para funcionar. Bem, o VirtualBox e o VMware, quando você não está com a função de virtualização habilitada, ele permite que você instale sistemas apenas 32 bits, que depois eu vou explicar para vocês melhor o que é isso. Ou seja, eles apenas permitem instalar sistemas operacionais, alguns tipos de sistemas operacionais específicos, até você ir lá e habilitar. Daí então você consegue instalar outros tipos de sistemas também, que nós chamamos de sistema 64 bits. O Hyper-V ele já diz de cara, se você não tem o virtualizador habilitado, ele não funciona. Então ele já avisa lá que você tem que habilitar o Hypervisor. Bem, aí você me pergunta, Pedro, eu vou instalar os três então para eu poder trabalhar e aprender os três. Então, você não vai conseguir fazer funcionar literalmente os três ao mesmo tempo. Primeiro, o Hyper-V, ele, quando você trabalha com o Hyper-V, você habilita o Hyper-V, ele já toma, vamos dizer que ele toma conta já dessa parte de virtualização por completo. Você consegue instalar o VirtualBox, e o VirtualBox você consegue fazer até máquinas em 32 bits, que são alguns sistemas específicos, você consegue fazer funcionar com o Hyper-V, tá? Mas ele vai estar incompleto, não vai estar completo. E o VMware também a mesma coisa. Então, na verdade, a recomendação é que eu tenha apenas um software de virtualização. Aí, por questões de compatibilidade, nós vamos trabalhar com o VirtualBox. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Sem dúvida, Pedro, por enquanto. Sem dúvida, né? Eu lembro que você ouviu bem com isso. Você lembra no começo do curso que eu vi com você? Sim. Bem, vamos lá. Sistemas operacionais do Windows. Em questão de virtualizações, de licença e de servidor virtualizado, como é analisado. Não, esse daí já é um assunto já bem abrangente quando a gente fala de servidores virtualizados. Tá? Quando é servidores Windows, tem toda uma licença, tem toda uma questão já, vamos dizer que mais séria, né? Quando a gente fala de licença, mas não muda, vamos dizer que vou comprar uma licença, vou precisar de uma licença de um Windows Server. Essa licença de um Windows Server, eu vou precisar, por exemplo, ela é tanto numa máquina real como numa máquina virtual. Então, se entende que você vai instalar em um hardware. Então, a máquina virtual também ela é considerada, quando você compra a licença, um hardware. Mas existe hoje, a Microsoft ela tem hoje uma gama de licenças aí que você pode, dependendo do que você precisa, até mesmo em servidores virtualizados, entendeu? Mas assim, isso é um assunto que dá muito mais de uma aula, porque só para vocês terem uma ideia, existe um curso, vamos dizer, específico só de licenças da Microsoft. Então, quando você começa a pensar na questões de virtualização, em virtualizar servidores e tudo mais,
é bom você ter um bom representante. É recomendado que você tenha um bom representante comercial, tá? Isso quando eu falo já a nível corporativo profissional, tá? Nível de testes, nós estamos utilizando sistemas operacionais em testes, né? Em fase de teste. Nós estamos, então, que a Microsoft ela disponibiliza no site dela que vocês possam baixar os arquivos para teste. Então você tem ali 180 dias para poder trabalhar ali com os softwares ali testando e tudo mais. Até mesmo para estudo, né? Porque ela entende que tem muita gente que trabalha como autodidata mesmo e às vezes não faz cursos, e até mesmo os centros, alguns centros oficiais também e não oficiais. Então dá essa possibilidade ali de você baixar os arquivos para poder estudar. Beleza, Cláudio? Tranquilo, gente? Pessoal, sim, não. Beleza. Só para eu poder saber aqui que eu tô também se eu tô realmente conectado, o pessoal tá me ouvindo. Bem, vamos lá. Falando no âmbito geral, sistemas operacionais Windows, né? Nós temos algumas versões aqui do Windows, aí só está faltando o Windows 10, né? Mas o Windows 10 que é o mais atual, mas cada sistema aí nós temos o 1.0, 3.11, 95, XP, apesar de termos também outras versões. Microsoft ela tem outras versões até mesmo que não vieram aqui para o Brasil, vamos se dizer, né? E que não tem em português, inclusive. Mas essas são as principais. Aqui, por exemplo, não apareceu, mas muita gente utilizou o Windows 98, o Windows Millennium. Nós tivemos também o Windows 8, tá, ele tem 8, mas ele tem 8.1, que é considerado um sistema operacional também. Tivemos o Windows 2000 também, tá? E a Microsoft ela vai evoluindo os sistemas dela. Não sei se vocês sabem, mas a partir de 10 anos, quando se completa 10 anos, a Microsoft ela deixa o suporte do sistema operacional, então o sistema operacional acaba sendo livre, que vocês podem utilizar, porque eles não estão dando mais suporte desse sistema operacional. Então, hoje nós temos o Windows 7, que daqui a pouco também está saindo do Microsoft. Quando eu digo não dar suporte, é que literalmente já não tem nem mais atualizações disponíveis. Então eles já estão focando já em outros sistemas. E o Windows 7 foi um sistema que ainda é muito utilizado. Depois nós tivemos o 8, que tivemos alguns problemas, né? Conversando com algumas pessoas, nós entendemos que o Windows 8 ele foi criado num momento que não foi muito legal, porque o Windows 8 ele foi preparado para touch. E vamos dizer que a maioria ainda dos países ainda não estavam acostumados com touchscreen ainda. Então, depois teve o 8.1, né? 8.1 que foi foi uma atualização, mas é um sistema operacional também, praticamente. E o Windows 10, que o Windows 10, na minha opinião, tem atendido bem, tá? Tem atendido muito bem. Mas entre o 8.1 eu também gostava do 8.1. E tem o Windows 7, que foi o clássico que todo mundo utilizou e ainda utiliza. Mas quem passa para o Windows 10, particularmente eu acho difícil encontrar alguém que não gostou do Windows 10. Não sei qual é a visão de vocês, vocês podem comentar aí comigo. O que vocês acharam do Windows 10? Ou quem não utilizou, não instalou na máquina ainda?
Eu utilizei o Windows 10, porém ficou um pouco pesado na minha máquina. Aí eu tirei. Eu acho que na hora da instalação do Windows 10, ele poderia fazer uma leitura da máquina e informar que se a máquina está compatível com o sistema ou não. Sim, então, na verdade ele tem isso. A gente inclusive já vai falar sobre essas questões já de sistema, tá? É isso mesmo. O Windows 10 ele ficou bem rápido mesmo. Se vocês utilizarem com um HD SSD, também já é outra história também. Então, eu achei super tranquilo. O botão iniciar para mim foi o de menos, mas teve muita gente que não se acostumou. Isso daí, cara, foi um choque. Quando fizeram o Windows XP também, teve um choque muito grande do pessoal que estava utilizando o 98 e teve que passar para o XP. Então, o pessoal olhou assim, muita gente não queria se acostumar com o XP, acabou se acostumando. E por aí vai. Bem, galera, até aí tranquilo? Beleza. Então, vamos partir aqui para o nosso virtualizador. Bem, vamos lá. Aqui é o gerenciador do VirtualBox, tá? Então peço que vocês prestem muita atenção nessa parte. Bem, vamos criar uma máquina virtual. Esse daqui é a forma como você pode criar a máquina virtual em o que a gente chama de modo expert, que ele já configura já logo de cara, não segue um passo a passo. E aqui nós temos o modo guiado, vamos dizer o modo mais fácil, né? Bem, quando a gente vai criar uma máquina virtual, aqui a gente pode colocar um nome pode ser o próprio nome do sistema operacional, tá? Ele pode ser um nome para você identificar alguma coisa, entendeu? Isso só para você ter uma ideia. E aqui o tipo de sistema que nós vamos utilizar. Você não precisa utilizar só Windows. Você tem diversos outros sistemas operacionais. E aqui a versão. E aqui que eu falei para vocês sobre a versão 32 e a versão 64 bits. Vamos lá. De uma maneira bem simples, explicando qual é a diferença. A versão 32 bits, né, de núcleo 32 bits, ele reconhece, por ser uma plataforma antiga, ele reconhece até 3,25 GB de memória RAM. Então ele tem uma limitação aí com o tipo de hardware mais avançado. Então quando você tem o Windows 7, por exemplo, 64 bits, então dependendo da versão do Windows 7, que nós temos a Start, Premium, Home, Professional, você consegue configurar, ou seja, ele consegue enxergar muito mais do que 4 GB de memória. Então você me pergunta, então, pô Pedro, então eu tenho 8 GB de memória na minha máquina. Desses 8 GB de memória, nesses 8 GB de memória, ele só vai reconhecer 4? Aí falou, sim, você vai acessar aqui o gerenciador de tarefas, como por aqui, por exemplo. Espera aí, olha aqui, ó. Então ele só vai reconhecer aqui 3,25. Não vai reconhecer mais do que isso, mesmo que você tenha 8 GB. Aí, se você instalar 64 bits, tranquilo, tá? E aqui, gente, por que ele pede para você configurar o tipo e a versão, né? Quando a gente vai montar uma máquina para o cliente ou vai comprar uma máquina, nós nos baseamos no que
o cliente vai usar ou no que nós vamos utilizar. Então, daí nós temos o que nós chamamos de configuração mínima e a configuração recomendada. Aí, Pedro, qual é a diferença? Bem, qual é a configuração mínima para eu instalar o Windows 7? Vou colocar aqui em teste. Olha, a configuração mínima para eu poder utilizar o Windows 7, ele pede 512 de memória. 512 de memória e 20 GB. Já vou explicar sobre o HD. E 20 GB de HD. Vamos supor, né? Aí tá. Mas é o que eu estou te falando. A configuração mínima para eu poder instalar e fazer funcionar apenas o Windows. Então, no momento que eu instalo um programa, eu já não estou utilizando mais a configuração mínima dele. Porque a configuração mínima é de 512. 512 é só para rodar o sistema. E aí que é uma falha, né, de muitas... Foi uma falha, inclusive até mesmo de algumas empresas que começaram a oferecer máquinas, né, com o sistema rodando a configuração mínima. Foi justamente porque você não tem só isso. Você tem o Office, você tem os programas, você vai querer instalar algum tipo de programa seu, de utilidade diária, o que for. Você vai querer instalar de repente algum jogo e tudo mais. Então, a partir daí, você já começa a sentir que a sua máquina não está legal. Então, se você vai instalar o sistema operacional, o Office, vai instalar alguns programas, você sabe que você não pode utilizar 512. Porque isso tudo vai consumir ali o desempenho da sua máquina. Então, memória, por exemplo, memória. Então, ele vai subir, vai chegar uma hora que ele vai estar utilizando, vai chegar em 512, e aí você precisa de mais porque você precisa rodar algum programa. Até mesmo, por exemplo, virtualização. Na virtualização, ele vai pegar ali 512 da minha máquina virtual. Ele vai pegar da minha máquina real e vai emprestar para a minha máquina virtual. Então, se eu for ver ali no monitor de desempenho, ele vai estar dedicando ao VirtualBox, dependendo de quantos gigas eu coloque ali para as máquinas virtuais. Conseguiram entender, gente? Tranquilo? Galera? Ô Pedro. Oi, fala. E a minha máquina tendo mais memórias de RAM, isso também não significa que ela vai ser mais rápida, certo? Tua máquina tendo mais tipo memória. Assim, sim, fala. 512 de memória que eu preciso. Sim. Se eu tiver o dobro ou o triplo disso, não significa que ela vai funcionar mais rápido, certo? Não, ela funcionaria mais rápido com a memória maior. Não, por exemplo, vamos lá. Eu tenho 2 GB de memória. O que é, na verdade, nesse caso, é a memória? Vamos lá. Eu vou ligando o sistema ele vai pedindo, ele vai fazendo os pedidos. Olha só, preciso subir esse serviço. Eu preciso subir isso. Então ele vai pegando e vai comendo memória. Vai comendo memória. Vai comendo memória. Vai pegando memória, processador. Então, qual é a diferença? Memória para poder abrir os programas e tudo mais. O processador é justamente para ele rodar ali de uma forma legal. Para ele estar processando ali todos os dados ali do sistema e tudo mais. Então, ou seja, não adianta você ter, vamos supor, uma máquina, que nem um cliente que eu atendia ano passado, ele tinha 8 GB de memória na máquina dele, mas ele tinha um processador Celeron. Então, assim, ele conseguia, vamos supor, abrir um programa específico lá, um AutoCAD, mas o funcionamento do AutoCAD era lento. Por quê? Porque precisava de processamento.
Entendeu? Precisava ali, ele precisava ali da rapidez ali. Então, você ter mais memória, o software ele vai pedindo. Ele vai pedindo para poder abrir. Vai abrindo, abrir e manter. Tá? Agora, quando eu falo com relação, por exemplo, a você manter o programa aqui, por exemplo, funcionando, aí já vem já a parte de processamento. Tá? Então, se você tiver memória, quanto mais memória, não é que vai ser mais rápido, o Windows vai iniciar mais rápido, mas o Windows, ele para poder iniciar, ele precisa de tanto de memória. E aí, se você tiver o suficiente, ele vai iniciar legal. Se ele não tiver o suficiente, ele vai tentar se adequar com o que ele tem e vai tentar abrir, e aí vai causar lentidão em todo caso. E aí é claro que todo mundo trabalha em conjunto, tem a questão de leitura de disco, tem a questão também, como eu disse, do processamento, então vai tudo trabalhar em conjunto. Então, não adianta também você ter 256 de memória e um HD SSD, que é um HD que trabalha diferente diferente do disco do HD que nós temos geralmente. Então, ele funciona 10 vezes mais rápido, porque já não é mais um disco, como não é mais. Ô Pedro. Oi. Licença. Boa noite. Fala. E também tem a questão de você trabalhar. Você, quando diz em relação a você ter mais memória, quando você trabalha com mais memória, é importante realçar a questão de você trabalhar com duas memórias trabalhando em dual channel, que aumenta aquela questão de taxa de transferência de dados, da memória que é duplicada e tudo mais. Sim. Isso depende muito dos softwares e depende de muita coisa que você vai utilizar. Entendeu? Então tudo acaba influenciando, tudo acaba ajudando. Então você vai juntando uma coisa com a outra e aí você tem uma máquina já exatamente com aquilo que você queria ou superior àquilo que você gostaria de utilizar. Tá? Então vai depender muito para que você está montando a máquina. Por exemplo, tem um cliente que ele quis montar, por exemplo, para jogo, que é o que pedem. Aí os jogos eles pedem um tipo de configuração já bem avançada. Então, essas configurações aí você já tem que estudar mais sobre a placa de vídeo, porque aí só o processador já não vai bastar por causa da aceleração de vídeo. Nos gráficos, aí você coloca uma placa de vídeo e por aí vai. Tá? Antigamente você não tinha essa questão de se preocupar com placa de vídeo. Antigamente eu digo há 20 anos atrás, porque os jogos não tinham esse tipo de configurações de vídeo que tem hoje. Hoje você trabalhar com uma placa de vídeo, um board, dependendo do jogo que você vai querer rodar, ele não vai nem funcionar na sua máquina. Beleza? Ô Pedro, tem em relação também a questão de muita gente que se engana em relação à questão de você até já explicou ao sistema operacional, que muita gente, vejo muita gente em muita empresa que você vai, a galera trabalhando com 4 GB de RAM na máquina e rodando um sistema operacional tipo um Windows 10, que entra a questão do requisito do recomendado e uma configuração específica para ter aquele determinado software. Sim. Então, por exemplo, se eu for configurar o Windows 10, o Windows 10 ele pede ali a configuração mínima. A configuração mínima do Windows 10 é 2 GB de memória. Então ali, beleza, tenho 2 GB de memória para funcionar o Windows 10. Mas eu não vou ter só o Windows 10 instalado. Então eu tenho 4 GB de memória. Aí 4 GB de memória, dependendo do que você for fazer, já vai rodar legal. Mas eu particularmente, né, eu hoje, Pedro, acredito que uma máquina hoje para poder rodar de uma forma tranquila, ela pelo menos uns 8 GB de memória eu acho que seria o suficiente, tá? Para mim, eu digo para mim, entre
para nós que trabalhamos com isso, hoje, o mínimo para quem trabalha com isso, e até mesmo do uso pessoal, né? Dependendo, porque eu já vi gente, às vezes, trabalhando e tá com o Google Chrome aberto e tá com 20 abas. Eu sei que não tem necessidade, mas o cara quer deixar ali as 20 abas ali. Então, dependendo ali do que ele está fazendo, aí tem o Office, aí tem isso, aí tem aquilo, tem um monte de coisa aberta. Então, pelo menos hoje, o mínimo seria hoje recomendado para você ter uma máquina com 4 GB de memória. E pelo menos recomendado 8. Isso eu estou dizendo ao meu ver, né? Claro que tem um sistema que ele recomenda. Mas eu acho que hoje, em 2017, eu acho que não sai hoje tão caro você ter uma máquina com 4 GB de memória. E não sai também tão caro você ter uma máquina com 8. Então, se puder ter 16, melhor ainda. Galera, alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Ah, sim, mas hoje, Cláudio, essa questão de incompatibilidade hoje é muito difícil. Hoje é só de softwares muito antigos, cara. Assim, geralmente você isso com o XP tinha muito problema, com outros sistemas tinha muito problema, essa questão de 64 bits. Na verdade, com o Windows Vista, o Windows 7. O Windows 7 foi clássico começar a ter diversos problemas devido aos 64 bits, que foi quando literalmente começamos a utilizar sistemas de 64 bits. Tá? Mas hoje é muito difícil ter esse tipo de problema de máquina ser 64 bits e ela ter algum tipo de incompatibilidade com os programas corporativos. Porque o 64 bits ele acaba aceitando, na maioria das vezes, os sistemas 32. Entendeu? Então hoje é super tranquilo. Agora, sistema em 32 bits, aí realmente você não vai conseguir rodar nenhum sistema em 64. Beleza, galera? Então, vamos lá. Beleza. Tá. Então, nós vamos criar aqui o nosso disco virtual. Ele recomenda utilizar 25 GB, né? E bem, vamos lá. Nós temos aqui os tipos de arquivos do disco rígido. Bem, nós temos 3 tipos de discos aqui. Nós temos o VDI, que é do próprio VirtualBox, o VHD que geralmente você abre em Hyper-V, né? Você abre pelo que é da Microsoft, né? E o VMDK, que é um tipo de extensão do VMware. Mas aqui a gente pode deixar padrão. Isso daqui caso você queira pegar o HD virtual e colocar no Hyper-V, por exemplo, eu posso vir aqui e deixar compatível, vai rodar tanto o HD, vai rodar tanto aqui, como vai rodar também uma máquina Windows. Uma máquina, na verdade, uma máquina com Hyper-V. Avançar. E aqui eu tenho o dinamicamente alocado e o tamanho fixo. Bem, qual é a diferença do tamanho do dinamicamente alocado e do tamanho fixo? O dinamicamente alocado, ele começa com um espaço bem pequeno, vamos supor, alguns kbytes ou 1 mega. Independente do tamanho que você criar. Se você criar um HD, um HD virtual com 500 GB, ele só vai começar com alguns megas porque você não colocou nada ainda dentro dele. Então, conforme você vai instalando os programas, o sistema, ele vai expandindo até chegar o valor que você mencionou. Então, até chegar, por exemplo, 500 GB. Se você não utilizar tudo, ele não vai ocupar isso tudo de espaço dentro da sua máquina. Tá? Já o tamanho fixo, ele cria o arquivo HD
ele já cria aqui do tamanho exatamente que você criou. Se eu botar 500 GB aqui, ele vai ocupar 500 GB da minha máquina real. Eu utilizando tudo ou não. Tá? Então, qual é a diferença dos dois, Pedro? O fixo, ele geralmente ele acaba melhorando o desempenho da máquina virtual. Já o dinamicamente alocado, por ele estar tendo que expandir, né? Então ele tem um desempenho menor do que o tamanho fixo, mas tem a vantagem com relação ao espaço. Tá? Porque aqui, se você, por exemplo, criar um disco de 20 GB e depois você precisou de mais, chora. Já o dinamicamente alocado, eu posso colocar 500 aqui, e se eu precisar de mais, pô, beleza, eu tenho até 500 porque eu criei um disco de 500 mesmo não utilizando tudo. Galera, tranquilo até aí? Tranquilo. Tá. Aqui eu especifico o tamanho. Eu posso vir por aqui, especificar o tamanho aqui e criar, ou então posso vir aqui e colocar direto aqui o tamanho. E aí, beleza, criei aqui a minha máquina. Bem, se eu quiser, eu posso vir aqui, remover. E existe uma questão aqui que o pessoal sempre se confunde, tá? Se você for criando as máquinas, for criando diversas máquinas, ele vai ocupando espaço na sua máquina. Então, se você tiver 10 máquinas aqui e você começar a instalar, e vai ocupar a máquina. Então, Pedro, vou começar a excluir algumas. Então, se você clicar em apenas remover apenas, ele só vai sumir daqui, mas os arquivos vão continuar ainda na sua máquina. Então, se você quer apagar definitivamente, você tem que vir aqui e apagar todos os arquivos. Beleza? Tranquilo até aí, gente? Beleza. Tá. Beleza. Então, depois de criada a máquina virtual, ele aqui, ele já me indica aqui qual... Eita, peraí. Aqui qual arquivo que eu vou utilizar para poder fazer a instalação, por exemplo, do Windows 7. O arquivo que nós chamamos de arquivo ISO. E o que é o arquivo ISO, né? Aí, qual a extensão ISO? Ele seria um tipo de CD-DVD compactado, tá? Então, esses arquivos que são ISO, se eu tiver um gravador de CD-DVD, eu consigo fazer, por exemplo, a instalação dele em um CD-DVD ou em um pendrive também, com um software específico, tá? Ele na verdade é o Windows 7 aqui. E aqui dentro da máquina virtual, eu associo ele dentro da máquina, né? Eu insiro ele na máquina e a máquina virtual vai entender ele como se ele fosse um DVD. E no nosso caso vai fazer a instalação do Windows. Então vou iniciar aqui. E aqui vai começar a instalação. Ô Pedro, só uma dúvida que eu tenho. Sim. Há a possibilidade de criar máquinas virtuais dentro da máquina virtual? Tem como fazer uma doideira dessa? Oi? Então, cara, tem. Cara, então, no momento que você está utilizando o Hypervisor, que é a função de virtualização, você está utilizando ele, assim, ele é único. Então, você não consegue colocar aqui agora, vou tentar instalar dentro dele eu vou instalar o Hyper-V para poder criar uma outra máquina virtual aqui dentro, entendeu? Não tenho, eu não consigo fazer isso justamente por causa da função de virtualização.
Entendi. Iria virar um loop infinito. Né? Beleza? Então, galera, aqui a instalação do Windows 7 ela é bem tranquila, tá? Eu não vou passar toda a instalação, só vou deixar o principal, né, o básico. O pessoal ter uma ideia. Aqui eu escolho os sistemas, tá? Para quem só para dizer, esses sistemas aqui, eles são sistemas bem básicos, tá? Que é o Starter, o Home Basic e o Premium. Então, geralmente ele vem em algumas máquinas, em algumas máquinas que já são, como é que eu posso dizer? Em máquinas domésticas mesmo, quando você compra em algum local, Casas Bahia, Ponto Frio, o que for, ele vem com algumas desses sistemas operacionais, tá? O Professional já é um sistema já mais voltado às funções, na verdade, dele, já são todas habilitadas para o corporativo, entendeu? Então, é recomendado que você trabalhe sempre com um Professional. O Professional acaba sendo, vamos se dizer que, mais completo. Beleza até aí? E o Ultimate? Ultimate ela é uma versão já bem mais completa, já vem diversas funções com funções de segurança, inclusive, né? Existe na verdade também o Enterprise, mas o Enterprise ele é corporativo. E o Ultimate e o Enterprise é praticamente a mesma coisa. Só que o Ultimate você poderia comprar ele, você como pessoa física você poderia comprar ele, o Enterprise não. Tá? Por exemplo, o Ultimate ele tem uma função onde você pode transformar o teu pendrive em um token. Ah, como assim? Eu vou ligar minha máquina e eu vou transformar o pendrive nesse pendrive em token. Eu só consigo iniciar o meu Windows, tá? Se eu colocar esse pendrive. Esse pendrive ele tem uma chave e aí dentro dessa chave aí ele lê a criptografia e aí inicia. Como forma de segurança. Como forma de segurança. Aí, claro, é bom você ter guardado. Ele te passa, né, também uma cópia, né, de uma chave, de tipo uma senha. E caso você perca, se eu não me engano, são 256 caracteres. Caso você perca o pendrive. Então você digita aí. O brabo vai ser se você digitar alguma coisa errada, já era, né? Tem que digitar tudo de novo. Então é bom que você não perca então o pendrive, no caso. Isso daí no caso eu estou dizendo o pendrive, mas tinha alguns notebooks que tem uma função chamada o TPM, que era praticamente isso, onde essa chave ela ficava guardada ali, né? E aí só com essa chave você consegue. Só que questões de segurança. Também tem outra coisa também. Por exemplo, o Ultimate, quando você instala essa função, você não consegue, por exemplo, tentar copiar. Você vai tentar tirar o HD e vai tentar copiar algum tipo de arquivo, alguma coisa assim. Não dá, ele está criptografado. Entendeu? O disco todo ele está criptografado. Então tem essas questões aí que eu acho muito bacana. Bom, vamos lá. Professional. Vamos parar um pouco para poder ler o contrato. Pronto. Ai, ai. Acabou. E bem, vamos lá. Tem muita gente que me pergunta o que é essa atualização. Essa atualização aqui era o seguinte: eu tenho uma versão, por exemplo, Professional e eu quero a versão Ultimate. Então, a versão Ultimate, eu não vou precisar formatar a máquina para poder instalar o Ultimate. Eu posso simplesmente, com a chave do Ultimate, eu posso fazer uma atualização aqui e vamos dizer que ele vai completar com todas as funções e recursos que o Ultimate tem.
Tá? Mas óbvio, como ele diz aqui, é recomendável você fazer um backup caso dê algum problema. E a avançada é o que a gente chama de instalação limpa. Então daí, beleza. Eu tenho aqui meu disco novo, espaço não alocado, opções. Então eu venho aqui, eu crio a partição NTFS, ele já cria esse disco reservado pelo sistema. Para quem não sabe, é o que faz iniciar o nosso sistema operacional, porque o sistema operacional mesmo ele fica aqui na segunda partição, a pasta Windows. Aqui ele fica o que nós chamamos de boot, que é o inicializador. Então depois formatamos, depois de criar a partição, e aqui a gente vê que ele vai mudar o espaço, então ele já vai estar preparado para poder fazer a instalação do Windows. Beleza? Vem aqui e aí já começa a instalação. E esse mesmo processo é igual no 8, no 8.1 e no 10. E daqui eu tenho aqui, opa, já o meu disco já pronto, já iniciado. Aí beleza. Aí falou, Pedro, a tela fica pequena, né? Tá. Então, ela fica pequena porque você não chegou a instalar o que nós chamamos aqui de inserir imagem de CD dos adicionais para convidados. Ou seja, né, vamos dizer que ele vai instalar os drivers da máquina virtual. Então, eu instalando os drivers da máquina virtual, ele vai habilitar mais recursos, inclusive o vídeo. Então, essa tela acaba ficando maior. E aí, você colocando por exemplo, aqui no modo tela cheia, no modo tela cheia com esse recurso instalado, então ele dá literalmente a impressão de que você está utilizando ele na máquina real. No caso do Windows 7, nós instalamos, como eu disse, para testes. E como você viu, como eu coloquei só 512 aqui nessa máquina, né? Então ele acaba rodando de uma forma um pouco mais lenta, também porque é apenas 512. E aí vai depender também de quanto de memória que a gente tenha e tudo mais. Porque existe um limite também para você fazer instalação de máquina virtual. Por quê? Porque a sua máquina real ela também precisa de memória. Então não adianta você tem 8 GB de memória, aí você sai colocando ali, você quer colocar 7 máquinas virtuais com 1 GB. Pô, mas e sua máquina real? Sua máquina real ela tem um mínimo ali que ela precisa ali para funcionar. Não só ela, como também os softwares. Tem muita gente que estava reclamando que a máquina real estava ficando lenta na hora de estar trabalhando com máquina virtual. Mas é porque na hora que o cara ele tem ali 4 GB de memória, e aí ele está com 2 máquinas virtual, está com o Chrome aberto, está com tá com outro navegador aberto, tá com outro programa aberto, tá com um monte de coisa aberta. E aí realmente ele vai começar a puxar memória também, de não só ali como eu posso dizer, não só a máquina virtual, mas os sistemas e todos os outros programas que você tenha ali instalado. Então aqui, ó, eu vou executar aqui o ZBox, o VBox.
esperar um pouco. Até ele aparecer. Galera, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo até aí? Enquanto isso, vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Aproveitem e preencham aqui essa fichinha. Aqui, ó, no chat, é só clicar e preencher o formulário. Aí pronto. Para quem saiu, entrou, saiu, entrou aí, eu compartilhei aqui uma ficha. Compartilhar aqui. Tá. É só clicar em preencher a ficha. Então, gente, eu vou instalando aqui os adicionais. Depois ele vai pedir para eu reiniciar a minha máquina. E aí a gente vai ver que ele vai estar depois com um vídeo maior. Depois que a gente reiniciar. Aqui, instalar sempre, ele vai instalando alguns softwares. Essa parte aqui, gente, isso daqui não acontece só com isso, como acontece com drivers e tudo mais. O que na verdade isso daqui? Existem alguns softwares que vão se dizer que a Microsoft carimba. Ela vai lá e assina embaixo que você pode utilizar o sistema operacional que ela conhece. Como existem alguns outros tipos de softwares que vão mexer, vão se dizer, no registro, e que eles são compatíveis, mas a Microsoft não conhece. Então ela habilita, vamos dizer, com o modo de compatibilidade. Então você está dizendo que você confia, mas a Microsoft não conhece. Então isso geralmente acontece quando a gente vai instalar algum tipo de drive. Opa. Tá. Então, gente, isso daqui acontece, essa instalação aqui, não só no Windows, tá? Então, no Linux também, se a gente for instalar, dependendo do sistema, também a gente vai, como eu posso dizer, a gente vai precisar instalar isso se você quiser que funcione, no caso, 100% a máquina virtual com todos os drivers instalados e tudo mais. Tá? Então, depois desse processo aqui, ele
ele inicia. E claro, é muito importante também, você não precisa, se eu não expliquei, você pode ter mais de uma máquina virtual, obviamente, instalada na sua máquina, e isso vai depender muito da configuração da sua máquina também. Então, se a tua máquina tem memória para isso, tem processador e tem espaço, pô, show de bola. Então, aproveitando, galera, e o primeiro exercício que eu vou passar para vocês é justamente que vocês possam fazer a instalação, vocês façam a instalação do sistema operacional, tá? Porque vocês já vão utilizar de qualquer forma. Lembrando também, uma coisa muito importante, o VirtualBox, ele tem uma função, se vocês forem ver aqui embaixo, tá vendo? De capturar vídeo, ou seja, você consegue gravar o que está sendo feito dentro da máquina virtual. Você só não consegue gravar a sua voz, você consegue gravar o que você está fazendo. Então, aqui em configurações de captura, eu venho aqui em habilitar captura de vídeo. Aqui eu já posso configurar a qualidade do vídeo, taxa de frames, o tamanho da tela. Se vocês forem instalar os drives, aí vocês vão ter que colocar conforme o tamanho da sua tela que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Aí você tem que configurar aqui o tamanho da tela também. No caso, está no tamanho padrão, porque justamente ele está trabalhando com esse tamanho. E aqui é o arquivo. Ele geralmente fica já dentro da máquina virtual, ó, se vocês forem dar uma olhada. Mas vocês podem escolher um outro local, aonde vocês quiserem. E aqui a extensão do vídeo. Vocês podem colocar aqui em ponto .avi, ponto .mp4, tá? Eu boto em ponto .avi, que é a extensão de vídeo já padrão. Beleza? Galera, show. Ficou alguma dúvida aí? Todo mundo tranquilo? Tranquilo. Então, Moisés, Cláudio, Emerson, Edgar, Túlio, tranquilo? Gabriel? Tudo no esquema, tudo tranquilo. Tá. Calma. Tá. Então, galera, eu vou parar aqui, parece que deu uma travadinha aqui, mas